Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, tão maravilhoso que é a aula 4 hoje sobre a salvação. Nós estamos estudando as doutrinas das Assembleias de Deus. Hoje nós vamos estudar a aula 4, capítulo de número 10, capítulo de 10 e a aula 4. Hoje nós estaremos encerrando esse tema tão maravilhoso. E eu confesso para os irmãos que eu pensei muito sobre a salvação durante essas semanas, Meditei demais sobre a salvação e eu creio que o Espírito Santo de Deus nos proporcionou esses dias para meditarmos sobre a salvação, para nós valorizarmos ela, e hoje não vai ser diferente, irmãos, porque o tema hoje que nós vamos estudar é um tema de grande validade, de grande valia, é um tema que nós vamos ter que fazer uma análise muito grande sobre ele. Por quê? Porque, irmãos, existem doutrinas aí fora que nos ensinam de forma errada sobre esse tema, e muitas das vezes pessoas acabam se apostatando da fé e por acreditarem que não perdem a salvação e acabam apostatando. Mas nós vamos estudar hoje que nós podemos perder a salvação. Mas como é que nós perdemos, pastor? Será que Deus, ele vai lá e toda hora que você peca, ele apaga seu nome do livro da vida, escreve seu nome do livro da vida de novo quando você pede perdão? Será que é assim que funciona? Será que se Jesus vier no momento que você pecou e ali você vai ficar, porque realmente seu nome estava apagado no livro da vida? Será que é assim? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos ver como funciona a perca da salvação. E antes de nós chegarmos no tema, irmãos, nós vamos falar o nosso credo novamente, O nosso credo diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição e do pecado e da restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Ou seja, aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador tem os seus pecados perdoados, e ele fica livre da maldição do pecado, aquele abismo de separação que tinha entre o homem e Deus por causa do pecado deixa de existir, e aí ele passa a ser salvo através de Jesus Cristo. Hebreus 2:15 nos diz assim: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, todos aqueles que pecaram, quem? A humanidade toda estava sujeita a vida toda ser escravo do pecado, certo? Mas Jesus veio e nos libertou. Atos 10:43. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Glória a Deus. Aquele que recorre a Jesus Cristo, ele é salvo, liberto do pecado. Jesus, ele não fica escolhendo pessoas, tipo assim, olha, você é mais bonito que você tem um olho verde, ou porque você tem um olho azul, ou porque você tem uma pele bonita, Não, o Senhor, ele nos escolhe porque ele nos ama. E quando a pessoa nos ama, não importa como nós somos, não é assim? Você já viu alguma mãe falar que o filho dela é feio? Pode ser até feinho, mas a mãe diz o quê? É lindo, é o menininho mais lindo do mundo, Por quê? Porque ela
ama de forma incondicional aquela criança. E Deus, quando Ele olha do céu para nós, Ele vê a humanidade caída no pecado, mas aqueles homens e mulheres que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador, Ele consegue enxergar de uma forma amorosa. E Ele dá o perdão a todos. Nós vimos, irmãos, que a salvação, durante essas três semanas atrás, nós vimos que a salvação, ela foi dada por Deus para todos os homens. Quem foi predestinado à salvação? Toda a humanidade, certo? Todos os seres humanos foram predestinados à salvação. Jesus morreu por todos nós, por todos. Ou seja, então se alguém falar assim, você é predestinado à salvação? Sim, como todos os homens são predestinados à salvação. Agora, uns não querem a salvação. E lembra que eu falei que o Espírito Santo de Deus, ele é educado, né? Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir o seu coração, a porta do seu coração, né? Eu entrarei e cearei com ele. Agora, a pessoa tem que querer, né? Ela tem o livre-arbítrio de escolha, de céu ou de inferno. Esse é o livre-arbítrio do homem, né? Às vezes ele fala assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, ele é escravo do pecado. Escravo do pecado, ele mente, ele engana, ele não consegue se libertar dos vícios, não é assim? Porque ele se torna escravo do pecado. Então Deus, ele deu o seu Filho por todos nós. E todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, eles são filhos adotivos de Deus. Adotivos. E Deus não tem netinhos. Certo? Eu sou filho de pastor. Eu sou neto de Deus. Eu sou, olha, a minha mãe é muito crente, uma mulher de oração. Ela é salva. Você precisa de se converter, né? E receber a Jesus Cristo como Salvador. Também nós vimos, irmãos, sobre a natureza da salvação, que nós recebemos o perdão de forma imediata quando nós aceitamos a Jesus, né? Falamos do ladrão na cruz, falamos também sobre a santificação, a justificação, falamos sobre a regeneração, e falamos sobre na santificação, que a santificação ela ocorre de duas formas. Ela ocorre no dia que você aceita Jesus, de forma imediata, instantânea, e depois ela vem ocorrendo dia após dia. Nós vamos nos libertando das coisas que nos prendiam no mundo e nós vamos para uma vida nova em Cristo Jesus. Também falamos sobre a glorificação. Quando que vai ser a glorificação mesmo, irmãos? Um de cada vez? Já ocorreu a glorificação? Não. Ela ocorrerá quando o Senhor retornar. E ela vai ser de forma instantânea, tanto para os mortos como para os vivos, né? E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para nós sobre a glorificação. Também nós falamos sobre a graça, né? A salvação, ela é um presente, uma dádiva dada por Deus. Não tem nenhuma coisa que o homem poderia dar a Deus ou fazer para que ele pudesse obter a salvação. Lembra que eu falei quando Jesus disse na cruz do Calvário, tetelestai, está pago, né? Quando Jesus disse isso, por quê? Porque a dívida que o homem tinha espiritual era impagável.
E nós falamos a semana passada que até para aqueles que creem na reencarnação, infelizmente ele poderia reencarnar 50 vezes, 100 vezes, ele nunca conseguiria pagar a dívida. Mas a Bíblia deixa claro que para o homem ele só pode vir a quantas vezes até? Uma vez só. Aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer agora. Agora. Porque nós não teremos oportunidade de reencarnar. Não existe essa oportunidade, biblicamente falando. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Então nós somos instruídos e cremos desta maneira. Certo? Nós a temos por palavra de Deus e obedecemos, seguimos e cremos desta maneira. Agora, se você receber a graça de Deus, independente de você ser uma pessoa que não fez nada de bom para a sociedade, a partir do momento que você recebe a graça de Deus, os teus pecados são perdoados e você tem direito à vida eterna através de Cristo Jesus. E aí nós falamos também que nós como cristãos, nós temos que parecer como... Com quem que nós temos que parecer? Com Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, cada um de nós refletimos a glória de Jesus. E aí nós temos que observar o que Jesus praticava, quais eram os atos de Jesus, e nós temos que fazer os mesmos. Se nós nos parecemos com Ele, se nós somos idênticos a Ele, nós temos que fazer as mesmas ações que Jesus praticava, e entre elas era cuidar dos necessitados, Jesus nunca dispensou ninguém com fome. Certa vez até falei que os discípulos queriam dispensar a multidão, olha, Senhor, não tem lugar aqui para comprar comida para essa multidão, e eles já estão aqui há muito tempo, e o Senhor disse para eles, olha, vê o que tem aí. Encontraram 5 pães e 2 peixinhos. E com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma grande multidão. E alguém diz assim, que cada um comeu um pedacinho e ficou de barriga cheia. Não, a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos. E os discípulos tiveram que guardar a comida que sobrou. Certo? Então o Senhor praticava coisas maravilhosas. E Ele disse ainda para os que creem nele, ainda fariam obras maiores. Oh, glória a Deus. Mas será que isso pode ocorrer comigo e com você? Sim, a palavra de Deus diz assim, se creres, verás a glória de Deus. E vamos entrar agora no nosso tema nessa noite, que é possível perder a salvação? Para tanto eu vou ler um texto com os irmãos, Hebreus, capítulo de número 6, do versos 4 ao 6, que diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, irmãos, olha o que o texto nos diz, que é impossível aqueles que fizeram o quê? Aqueles o quê? Que conheceram, que provaram, que viveram. O que o texto está dizendo assim, olha, aqueles que conheceram a Deus, que desfrutaram do batismo com o Espírito Santo,
que desfrutaram dos milagres, que desfrutou do batismo pela confissão dos seus pecados. Eles foram lá, olha, disseram ao mundo: olha, nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós agora declaramos, né, através desse ato aqui, que nós estamos sepultando os nossos pecados, morrendo para o mundo, ressuscitando para Cristo, né? Nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo, passamos pelo novo nascimento, recebemos a palavra de Deus. Olha, viveram no meio da igreja, participaram da comunhão, do partir do pão, né, da ceia do Senhor, pregaram o Evangelho, evangelizaram pessoas. Só que eles fizeram o quê? Pararam, se apostataram, desviaram da verdade. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Aqui, irmãos, vou deixar bem claro para os irmãos, o texto não está falando de uma pessoa que pecou e ficou entristecida por causa do seu pecado, e aí depois ela pegou e pediu perdão. Quer dizer, essa pessoa encontrou perdão? Sim, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas então do que esse texto está falando, que é impossível outra vez renová-los para o arrependimento? É daqueles que praticaram todas as coisas e abandonaram a fé, deixaram a fé, se esqueceram de tudo aquilo que viveram com Jesus, e aí começam a falar mal daquilo que viveram, retornam a praticar os velhos atos, e não é simplesmente aquele que se desviou. É porque tem aquele desviado que tem temor, né, pastor? Você vai falar com ele: olha, realmente eu pequei, eu estou aqui, olha, não tenho forças, me ajuda em oração, eu quero voltar para a casa do Senhor, olha, eu tenho desejo de estar lá na casa do Senhor, mas não tenho força. Esse, se ele se arrepender e voltar, alcança perdão. Mas aqui a Bíblia está falando daquele que se apostatou da fé, daquele que abandonou a fé, de forma que ele diz que a fé que ele viveu era uma mentira, era um engodo, e agora ele começa a viver tudo contrário à fé que ele professou em Cristo Jesus. Para este é impossível ser renovado novamente. Por quê? Porque até o próprio Espírito Santo de Deus o abandona. O Espírito, quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. E se o Espírito não convencer aquele homem, porque aquele homem abandonou tudo aquilo e não quer mais aquilo. Então o Espírito, ele não é mal educado e não vai voltar ali para insistir. Então é possível perder a salvação. Então nós não podemos crer que uma vez salvo, salvo para sempre, pois entendemos à luz das Escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida de forma gratuita. Ou seja, nós temos que zelar pela nossa salvação, valorizar a nossa salvação. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós precisamos de valorizar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós vamos ler esse texto. Nós vamos ler esse texto, tá? Nós vamos falar sobre ele, pastor Paulo. Ou seja, então nós temos que tomar cuidados para não perdermos a nossa salvação. Nós temos que ficar muito atento. Muito atento. Por quê? Porque as ofertas do dia a dia são imensas, né?
Esses dias eu estava assistindo um pastor, e uma pessoa fez a seguinte pergunta para ele: pastor, eu estou viúvo há muitos anos e até agora não consegui encontrar ninguém, mas eu encontrei outras irmãs que estão viúvas também. Posso ter um relacionamento sexual com elas para ver se dá certo, para ver se encaixa para a gente casar e tal, né? E aí o pastor falou: olha, se você tivesse desempregado, você sendo um cristão, e não tivesse condição nenhuma, você pegaria uma arma e iria assaltar? Correr o risco de matar alguém, alguma coisa assim, né? Então, é a mesma coisa. Nós não podemos brincar mais com nenhum tipo de pecado. Nenhum mais. Por quê? Porque a nossa salvação, ela custou um preço muito caro. Coisa que nós não conseguiríamos acumular esse valor espiritual para ir lá e quitar essa dívida. Agora, se nós recebemos de graça a quitação, nós temos que valorizar. Nós temos que tomar cuidado, valorizar. E toda vez que nós formos pecar, falar assim: olha, mas será que eu estou valorizando aquilo que Jesus fez por nós? Por mim? Por mim. E a gente tem que pensar que pecado, irmãos, é tudo que nos rodeia. Todo mundo está cheio de pecado. Porque às vezes nós só ficamos, pecadão, mas nós não refreamos a nossa língua, não refreamos o nosso pensamento. Nossos pensamentos maquiam coisas terríveis às vezes, contra outros. Nós temos que tomar cuidado, falar: Senhor, me cerca, Deus. Me ajuda a não pensar assim, me perdoa quando pensar, pedir perdão imediatamente. Por quê? Porque a salvação se perde. E a Bíblia ela é bem clara, irmãos, que um abismo chama o outro. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E quando você vê, você já está enrolado. Eu vou contar só uma mentirinha. Mas aquela mentirinha, daqui a pouco, você precisa de melhorar ela. Por quê? Porque você se vê prisioneiro dela. E daqui a pouco você vai incrementando aquela mentira. Não é isso? Vai racionalizando ela, vai incrementando, justificando. E quando você vê, você está preso num laço de mentiras. E assim por diante. E assim por diante. Não existe ex-pecador. Existem pecadores remidos pelo sangue de Cristo. Agora nós temos que tomar cuidado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Hebreus 3:12 diz assim: vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se apartar do Deus vivo. Ou seja, o nosso coração tem que ser quebrantado, voltado para Deus, temente ao Senhor, porque dependendo da situação, nós podemos perder a nossa salvação. E que triste, já pensou você ficar 30, 40 anos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e daqui a pouco perder a salvação, porque não guardou o teu coração? Era melhor não ter conhecido, realmente. Irmãos, não há dúvida quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou definitivamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Esse é um texto assim que eu medito muitas vezes, já meditei nele muito, desde pequeno, em Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Que nos diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça. Ou seja, irmãos, quando alguém vier falar para você: mas ele se desviou da verdade porque ele não era salvo, viu? A Bíblia está falando aqui, o justo. Mas desviando quem? O justo. Não está falando do ímpio, não está falando de um pseudo justo, uma pessoa que pseudo crente. Não, está falando de uma pessoa que estava vivendo como uma vida justa.
justa. Mas olha lá, hein? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Ou seja, a justiça que ele praticou até aquele momento que ele era justo, serão apagadas. Não se fará memória dele. Por quê? Olha lá. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, ele morrerá. Ou seja, viveu vários anos praticando a justiça diante de Deus, né? Quem sabe pregando o evangelho, quem sabe cantando nos corais, né? Cheio de... Lá o salmista diz, né? Viu? Pensa que sou como tu? Porque a pessoa estava dentro da igreja, pregava, fazia tudo. E Deus falou, olha, eu não sou como você. Por quê? Porque ele estava achando que estava tudo bem, praticando as injustiças dentro da igreja. Mas, irmãos, olha só, se o justo praticou a justiça e parou no meio do caminho de praticar a justiça, e ele começou a praticar a impiedade, ele se tornou um apóstata. Ele abandonou a sua fé e começou a viver de forma dissoluta, começou a viver como ele praticava as coisas anteriores. Ele vai morrer no seu pecado. E tudo aquilo que ele fez de bom será apagado. Apagado. Que nós possamos ter essa consciência. Que nós possamos viver todos os dias da nossa vida no temor do Senhor. Não desista, meu irmão. Parece que todas as coisas, né, vão bem para o ímpio, e às vezes nós pensamos em parar, desistir, porque parece que vem tantas lutas, parece que nós somos sobrecarregados. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. E nós precisamos de entender, irmãos, que a vida do crente aqui, ele não veio para passar férias aqui, num spa, não. Os que vieram antes de nós, irmãos, passaram por lutas, por grandes dificuldades, para que o evangelho chegasse até nós. Se nós formos fazer um retrospecto, vamos começar na reforma. Não, vamos voltar um pouquinho atrás, na década de 20, 30, a igreja aqui no Brasil era perseguida. Os cristãos eram perseguidos, ninguém queria ter comunhão com os cristãos. Crentes, eu conheço pessoas um pouco mais velhas do que eu, na casa dos 60 e poucos anos, 70 anos, que foram expulsas de casa. Irmãos que conheceram a Jesus na sua mocidade, o pai falou, agora você vai ser um desses aí? Vai embora de casa, não te quero mais aqui em casa. Ou seja, saíram perambulando, por quê? Porque creram no Evangelho de Jesus Cristo. E se nós vamos voltar um pouquinho atrás, vamos voltar um pouquinho, revolução, quando nós falamos, inclusive amanhã, amanhã é a da reforma, perdão, revolução, da reforma, amanhã é aniversário da reforma, protestante, é isso, amanhã, o dia que Martinho Lutero colocou as teses ali, 501 anos atrás. Olha, irmãos, como foi perseguido Martinho Lutero, como foi perseguido todos aqueles Savonarola, todos aqueles homens, os irmãos morávios, todos aqueles que pregavam o evangelho, todos aqueles que se dispunham, todos aqueles que evangelizavam, os puritanos, eram perseguidos. E aí vamos voltar um pouquinho mais, vamos chegar na igreja primitiva. O que aconteceu com a igreja primitiva? Ela foi perseguida. Vamos um pouquinho antes, um pouquinho antes de Constantino, a igreja foi perseguida pelos imperadores romanos. Eles foram perseguidos, colocados em arenas, foram mortos ali de várias formas cruéis. Os pais da igreja foram perseguidos, os apóstolos de Jesus foram perseguidos,
tiveram mortes cruéis, tirando o apóstolo João, que morreu de morte natural, bem velhinho. Os outros todos morreram assassinados de forma cruel, para que hoje nós tivéssemos o Evangelho de Jesus. E aí nós temos uma tão grande salvação, que os nossos ancestrais pagaram um preço tão caro, para que nós pudéssemos ter hoje, e aí nós não valorizamos nada disso. E por fim nós vamos chegar aonde? Na morte de Cristo. Foi perseguido, morreu por mim e por você, e pagou o preço. Ou seja, todos os cristãos que vieram antes de nós pagaram um preço muito caro, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e valorizássemos a nossa salvação que Jesus nos deu. Cuidado, meu irmão, cuidado com ela. Não faça mau uso do seu livre-arbítrio. Pelo contrário, você é livre hoje. Paulo diz assim: eu posso todas as coisas. Se eu quiser fazer, eu posso? Pode. Mas Paulo diz assim: mas nem todas as coisas me convêm. Então nós podemos crer que nós somos livres do pecado, mas não para pecar, mas para viver uma vida santa e pia diante de Deus. Paulo diz em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Ou seja, nós temos que estar sempre em vigilância. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é pelo contrário, vigiai e orai. Para quê? Para que você não caia da ação, para que você não caia. Ou seja, cuidado, meu irmão, cuidado, porque a salvação, ela se perde e nós temos que tomar cuidado. Aqui temos mencionada a real possibilidade de uma queda da graça. Assim, cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, ela deve ser zelada, cuidada, observada, até que o Senhor venha. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versos 10 a 22. Eu acho que eu peguei esse texto errado. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos. Fazer uma confirmação, né, se está certo. Não. Eu não sei se eu coloquei todos os versículos aqui. Só confirmar se eu coloquei todos os versos aqui. Eu não coloquei todos os versos, mas vamos ler aqui. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do seu santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu esponjadouro de lama. É isso, pastor Paulo? O 10 e 22 está errado. É 21 e 22, exato. Ok? Certo? Só marquei errado aqui a referência.
Viu? Então nós podemos perder a salvação. Nós temos que tomar muito cuidado para não se tornar o nosso estado pior. Como a Bíblia faz essa comparação, que o cão que voltou ao seu próprio vômito. Parece pesado, mas é pesado. É pesado. Meu irmão, você já imaginou você estar salvo, com o seu nome no livro da vida, e aí você começa a praticar as coisas, endurece seu coração, e o Espírito vem, fala com você, e você fala, não quero, eu rejeito, e aí as coisas vão ficando pior, e aí você sai da igreja, você abandona tudo aquilo que você praticava, endureceu o coração, o Espírito saiu de você. Lembra quando Davi pecou, irmãos? Davi pecou, o problema dele era sério, era grave, não era, irmãos? Muito grave. E você vê que a situação foi piorando, né? Ele cometeu um adultério, para esconder o adultério, ele foi lá e cometeu um assassinato, né? Mas aí ele diz o que para o Senhor? Não retires de mim o teu Espírito, um coração quebrantado, sabendo, olha, eu errei, eu sou miserável, eu sou pecador, mas Deus tem misericórdia de mim, Senhor, não me abandona, não retires de mim o teu Espírito. E aí o que aconteceu com ele? O Espírito continuou nele, houve a consequência do seu pecado, foi triste, foi lamentável, mas Deus perdoou, foi um desastre total. Mas Deus o perdoou. Agora o duro é quando o Espírito fala e o homem endurece e fala, não, eu não quero, eu não aceito a correção. E aí o Espírito deixa de corrigir, porque ele deixou de ser filho, e aí o nome dele é retirado do livro da vida, e depois que for retirado de lá, aí não tem mais como. Porque quando você peca e pede perdão, Deus não vai lá e apaga. Ele sabe do teu coração, sabe do seu arrependimento. Mas quando o homem endurece, ele tem um nome tirado do livro da vida. E depois, lá no julgamento, quando forem procurar o nome, não está lá. Certo? Que nós possamos valorizar a nossa salvação. Olha, irmãos, é uma coisa pesada, não é? A gente escutar essas palavras. Mas sabe, irmãos, o que é pior é ir para o inferno. É ir para o inferno. Essa palavra de Deus, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, estava tudo bonitinho, estava tudo pronto para ser um cidadão do céu e voltou novamente a praticar aqueles mesmos atos e perdeu a sua salvação. Que nós possamos valorizar, irmãos. Que nós possamos realmente ter em nosso coração que o que Deus fez por nós não tem preço. E possamos reconhecer que Jesus merece toda a honra, louvor e glória. É insustentável, né? É insustentável. A situação desse homem, desta mulher, é triste, é lamentável. E, infelizmente, a gente conhece alguns pela nossa trajetória de vida, alguns que estavam conosco na igreja, alguns que professavam a nossa mesma fé, o nosso mesmo temor ao Senhor, e hoje não estão mais. E o que eles dizem a respeito de nós é horrível, é horrível. Mas haverá um dia que eles serão julgados, né? É muito triste. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmão, valorize a tua salvação. Não brinque com ela. Não brinque com ela. Não brinque com ela. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Não faça como Acã, que por causa de uma capa e algumas moedas de prata, perdeu a salvação dele e da casa dele, porque achou bonito, achou valioso, coisas a qual Deus amaldiçoou. Não vá procurar pessoas lá fora, não vá procurar coisas bonitas lá fora, mas tema o Senhor, porque o que Deus tem para a sua igreja é maior do que nós podemos imaginar. A nossa mente é incapaz de reconhecer.
Curva a sua cabeça por um instante. Amado Deus e soberano Pai, te louvamos mais uma vez pela salvação que o Senhor nos tem concedido. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecermos de pé. Senhor, estende as suas boas mãos sobre nós e cuida de cada um de nós, Senhor, porque nós vivemos no mundo, Senhor, cercado de pecado, cercado de ofertas, ó Pai, mas nós queremos viver uma vida diferenciada para Ti. Queremos ter, ó Pai, a nossa salvação como algo valioso, Senhor. E nós queremos escondê-la dentro de nós, de uma forma que ela fique guardada em nosso coração, que de lá ela nunca saia, Senhor. Que nós possamos, Senhor, se tiver que passar pelo vale da morte, passarmos com a nossa salvação. Mas também se nós estivermos aqui no dia glorioso da Tua vinda, que nós possamos estar preparados também para, Senhor, ir de encontro contigo nos ares, ó Pai. Senhor, que cada um de nós, ó Pai, que ouvimos essa palavra, que sabemos agora como é triste a vida de um apóstata, como é lamentável aquele, Senhor, que abandona a fé, a situação dele, a condição miserável que ele vai viver, pior ainda daquela que o Senhor havia tirado. Que nós possamos, Senhor, meditar sempre, ó Pai, e valorizar a salvação, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, quando nós tivermos dúvidas do que fazer, ó Pai, que essas palavras possam vir novamente em nossa mente, Senhor, e que nós possamos valorizar a salvação, que nós possamos, Senhor, tê-la como algo mais precioso que o Senhor nos fez, ó Pai, como aquele presente, Senhor, impagável, presente, Senhor, que vale muito mais do que todo o ouro e prata do mundo, Senhor. Mas infelizmente, muitas das vezes, Senhor, nós nos esquecemos deste valor, ó Pai, e trocamos até por um prato de lentilhas, trocamos por coisas tão banais e supérfluas. Mas, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti 100%, ó Pai. Que a Tua graça esteja sobre cada um dos Teus filhos, ó Deus. Visita, Senhor, aqueles que estão também conosco pela internet, Senhor. Aqueles, Senhor, que não Te conhecem, Senhor, que possam ter essa oportunidade de Te receber e de valorizar também a salvação que é dada a toda a humanidade, ó Pai. Onde chegar essa palavra, Senhor, que ela possa promover mudança, que ela possa promover salvação, que ela possa promover, ó Pai, transformação nos lares, ó Deus, e que Teu nome possa ser louvado e exaltado para todos sempre. Amém, Senhor. Bendito és Tu, ó Pai.